Fala galera da Free Flight TV, aqui é Binho Benvenuti da Batoque Filmes. Eu vou explicar para vocês como funciona na parte física, curiosidades sobre o mundo do paraquedismo, base jump e como é que os caras chegam nesse resultado voando tanto, chegando a proximidades absurdas de objetos, grandes formações dentro do paraquedismo. Como se constitui um recorde, como é a preparação, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o recorde Total Break, beleza? Que foi batido agora com 36 paraquedistas voando aqui em Boituva, em São Paulo, no Brasil. Fica aí, beleza? Roda a vinheta. O recorde Total Break nada mais é do que uma grande formação, seja lá de 10, 15, 20 pessoas. Vamos colocar o que a gente viu aqui no Brasil, que foram 36 atletas. Eles saem de 4 aviões, se encontram em queda livre, fazem uma determinada figura pré-estabelecida já no solo, ou seja, cada atleta tem que cumprir a sua função, o seu slot, que a gente chama, que é o seu lugar dentro da formação, e ele tem que a gente chama de gripar, ou seja, segurar o outro atleta. Se está marcado para ele gripar com a mão esquerda e ele gripar com a mão direita, não é considerado recorde. Então, para vocês terem uma noção do quão é difícil. Como é que funciona? Existe um treinamento antes no solo, a figura ela é feita no computador, designando cada nome de cada pessoa para cada posição daquela formação, certo? Começa pela base, ou seja, a formação ela sempre vai da base para suas extremidades. A base é o centro de tudo, onde ela recebe toda a energia dos atletas que vão chegando. Lei da física: quanto maior a formação, mais ela vai flutuar. Por que ela vai flutuar? Nosso corpo em queda livre, mais ou menos voando de barriga, ele atinge a 240 km, 230 km por hora, certo? Se a gente começa a juntar 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, o arrasto vai ser muito maior, ou seja, a formação ela tende a flutuar, como a gente fala no paraquedismo. E é isso a parte mais difícil. Por quê? O atleta vem num que a gente chama de arena, né? Ele vem chegando na formação e aí a hora que ele está se aproximando, ele tem que nivelar e aproximar. Essa é a hora mais difícil, porque se ele muda um pouco da sua body position, que a gente chama, ele pode perder aquela sustentação e passar para baixo. Existem recursos que, se você passar para baixo da formação, obrigatoriamente você tem que sair para o lado, fazer um movimento, abrir mais os braços, consequentemente você vai ter mais arrasto, flutuar e tentar chegar de novo. Mas como a formação é muito grande, a formação tende a flutuar, a dificuldade é imensa. Então a chance disso acontecer é enorme, ou seja, ele tem uma chance. Então ele vem numa posição, como se fosse numa arena, e gripa. E depois vem o outro atleta que gripa nas pernas dele, no braço, e aí começa a se fazer a primeira figura pré-estabelecida em solo. Uma coisa interessante, antes de todo o salto, existe um Dirt Dive. O que é o Dirt Dive? O Dirt Dive nada mais é do que um treino dessa queda livre no solo. Para quê? Para que os atletas memorizem aonde está a base, qual o setor que ele vai começar a se aproximar. Ele vai olhar tanto a base quanto o atleta que está na frente dele para ele seguir. E a hora que o atleta da frente dele gripar, ou seja, segurar, ele vai ter que ir lá e segurar na sequência. Então é um trabalho super, ultra, mega, blaster difícil. Depois que eles fazem esse Dirt Dive, eles vão para o salto em si. E aí, depois disso, quando se forma a primeira figura, falando no recorde Total Break, a hora que a gente tem a figura pré-estabelecida, para o juiz, tanto da FAI, que é o órgão regulamentar mundial, quanto da CBPQ, que é o órgão que regula aqui no Brasil, Confederação Brasileira de Paraquedismo, existe um juiz no solo
que depois ele vai analisar essas imagens. Então existe um camera flyer que vai ficar na parte de cima da formação e um outro camera flyer na parte de baixo, para ver se todo mundo está gripado, está segurando nas suas posições corretas. E aí existe o total break. O total break, o que é? São todos os atletas soltam da formação, ou seja, a tendência é que cada corpo tem um peso, tem uma velocidade de queda, e aí todos soltam e monta-se uma segunda figura. Aí é a parte mais difícil. É como eu falei, a base está lá formada, depois que solta, cada um tem um nível de flutuação. Essa parte é onde exige mais dos atletas. Os atletas têm que todos se alinharem e entender como todos estão flutuando, ou seja, voando, tentar segurar naquela posição e ir para a próxima figura. Feito a figura, que é o segundo ponto que a gente chama, hora que foi feito de forma correta, 1, 2, 3 segundos, não importa. Para o juiz, precisa de um frame, ou seja, imagina, são cada segundo tem 30 frames, 24 frames. Para o juiz, configura-se recorde apenas um frame, ou seja, uma foto. Beleza? Para você, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se tiver curiosidades, escreve, põe nos comentários, a gente vai tentar escrever para vocês, vai responder para vocês. O que a gente quer é trazer a informação por trás do paraquedismo, não o que está nas grandes mídias, para mostrar o quanto é difícil. A aerodinâmica, vetor de queda, tudo isso implica muito dentro de um salto. Beleza? Estou aqui pronto para responder para vocês. Espero que vocês gostem. Assiste aí e um abraço. Fui, valeu!